Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs, que Deus os abençoe ricamente. É o desejo dos nossos corações. Bem, nosso assunto hoje é templo, o templo, morada ou santuário. No Antigo Testamento, Davi desejou edificar um templo, morada de Deus. Deus não permitiu que ele o fizesse porque ele foi um homem que derramou muito sangue. Mas Salomão, seu filho, fez o templo, conforme o modelo que Davi lhe passou. E ali as pessoas iam para oferecer seus sacrifícios. E Deus encheu aquele templo com seu séquito, com seu poder, de tal forma que nem se podia ministrar. E aquele templo serviu como um tipo do verdadeiro templo. Portanto, nós vamos falar um pouquinho sobre o templo verdadeiro. No Evangelho de João, capítulo 2, começando no verso 13. Estando próxima à Páscoa dos judeus, Jesus subiu para Jerusalém. Achou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e os cambistas assentados. Tendo feito um chicote de cordas, lançou a todos fora do templo, bem como os bois e as ovelhas, espalhou o dinheiro dos cambistas, derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai daqui estas coisas. Como ousais transformar a casa de meu pai em mercado? Seus discípulos lembraram-se de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram: que sinal miraculoso nos mostras para provar que tens autoridade para fazer isto? Respondeu-lhe Jesus: Destruí este templo e em 3 dias o levantarei de novo. Disseram os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando Jesus ressurgiu dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que ele dissera. Então creram na Escritura e nas palavras que Jesus tinha dito. Bem, como já dissemos, aquele templo era um tipo do verdadeiro que viria um dia. Não feito por mãos, mas corpo me preparaste. E se Jesus limpou aquele templo que era o tipo dele, como que ele quer o templo onde ele faz morada hoje? Bem, nós devemos pensar sobre isto. Vejam isto: se Jesus limpou aquele templo, se ele tinha ciúme por aquele templo, com o que eles estavam fazendo nele, negócios, compra e venda, ele se enciumou a tal ponto que expulsou aqueles homens que estavam ali de uma forma até violenta,
um chicote de cordas e lançou todos fora. Agora, que autoridade ele usou, né? Ele tinha uma autoridade divina para fazer aquilo. Então eles lhe interrogaram: qual que é a sua autoridade para fazer isso? Então Jesus agora apontou para o verdadeiro templo, que eles não compreenderam sua linguagem, nem mesmo os discípulos, mas eles mais tarde compreenderam o seu próprio corpo. Agora imaginemos hoje, será que as pessoas hoje também não fazem negócio com o templo de Deus? Mas o templo de Deus hoje são seres humanos. Então nós ouvimos aí sobre o pastor Júnior Fialho falando sobre alienação. Os líderes religiosos fazem isso. Você nasceu para ser e é um templo, morada do Espírito Santo. Agora eles aproveitam da sua fé, exploram a sua fé e te alienam para ser cativo deles, da doutrina deles. Coloca medo no seu coração com os falsos ensinos, principalmente da volta de Jesus, do arrebatamento, destas coisas que você vai ficar de fora. Então os líderes são destemidos para enganarem o povo. Esses líderes, esses sistemas religiosos aí. Então vejam bem, se você é morada de Deus, se você tem Deus no seu coração, você não precisa ter medo de perder o arrebatamento ou se vai ficar de fora, não. Porque se você tem Ele em você, onde você vai, Ele está. Você vai deixar ser alienado, explorado? Esses líderes, essas mensagens falsas de volta de Jesus, de 7 eras, de mensageiros, de visões, profecias que não se cumprem, te alienar, de você tem medo de ficar fora da salvação se deixar isto? Agora, vejam bem, eles fazem negócios da vida das pessoas. Vejamos, acho que é 2 Pedro, capítulo 5, versos 2 e 3. O apóstolo diz assim, 2 Pedro 5, versos 2 e 3. Apacentai o rebanho de Deus que há entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, não por torpe ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que vos foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. Então, quando eu tenho percebido assim, que Deus levanta pessoas para pregar isto, para fugir desses credos, desta cadeia, sair desta cova, sair desta caverna, desta prisão, e mostrando a palavra de Deus, nós temos receio em abraçar esta palavra, receio em ser morada de Deus, templo do Espírito Santo. Preferimos vender a nossa fé, negociar a nossa fé, ser explorado por pessoas sem escrúpulos, enganadores, adúlteros, mentirosos. Vejam o que também Pedro diz na primeira carta de Pedro, ou melhor, segunda carta, primeira carta de Pedro, capítulo
do capítulo 5, versos 2 e 3 é que nós lemos. Então agora é a segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 3. Mas podemos ler também do 1 até chegar até para a gente entender melhor. Mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres. Deus me enviou para revelar a Bíblia. Fora dessa revelação, ninguém tem salvação. Isso é engano. Quem não pertencer ao tal grupo não tem salvação. Isso é engano. Quem não estiver com fulano de tal está perdido. Isso é engano. Quem não receber esse profeta está no inferno. É engano. Falsos mestres, falsos profetas. Como entre vós haverá também falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias. Introduziu na mente das pessoas, alienaram as pessoas para introduzirem encobertamente heresias, doutrinas antibíblicas, todas elas destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Não é isso que está acontecendo? Metidos na política, com falsas profecias, enganando seus fiéis. Metido no mundo, na imundície da prostituição. E muitos seguirão as suas dissoluções, e por causa deles será blasfemado o caminho da verdade. Você tem visto isso aí? E por ganância farão de vós negócio, com palavras fingidas, para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. É isto. Vejam bem, não vá nisto, porque se eles serão destruídos, quem segue-os também, porque ambos cairão no buraco, disse Jesus. Agora você é um templo, uma morada do Espírito Santo. É onde Deus se agrada. Então o que diz Paulo na primeira carta aos Coríntios 6:18? Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus? Não sois de vós mesmos? Fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, como pode você, como templo, morada do Espírito Santo, fazer corpo na prostituição? Como pode você, adulterando contra a sua esposa, sua família? Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo-eis membros de meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que os que se unem à meretriz fazem um corpo com ela? Pois serão, como se diz, dois numa só carne. Então você tem que zelar deste corpo. A menos que você não tenha consciência, a menos que Deus não está morando aí neste corpo, que você não tenha recebido o Espírito Santo, porque se você tem o Espírito Santo, você não fará isso. Às vezes você se ilude com alguém muito eloquente, poderoso, mas ele é ganancioso. O Espírito Santo não está ali. É adulto, o Espírito Santo não está ali. Agora, o Espírito Santo tem ciúme, ele não teve ciúme daquele templo que seria derrubado.
Não foi derrubado ali naquele dia que Jesus estava, mas logo na frente, alguns anos depois, foi derrubado. Então, concluindo, tomemos mais uma escritura. Tiago, capítulo 4, no verso 5. Ele diz assim: ou pensais que em vão diz a Escritura que o Espírito que ele fez habitar em nós tem intenso ciúme? Minha irmã, Deus tem ciúme do seu corpo. Ele limpa o corpo. Jesus limpou aquele templo ali naquele dia, que era um tipo da morada de Deus hoje. A morada de Deus hoje não são 4 paredes, seja simples ou luxuosa, pisos, bancos almofadados, macios, confortáveis ou não confortáveis. Não é nisso que Deus mora. Deus mora em você, Deus mora em nós, e Ele tem ciúme deste corpo. Corpo me preparaste, você é uma carta viva, você é uma carta aberta, lida por todos os homens. Onde você vai, onde você passa, pense sobre isso, valorize isto. Deus te dará graça para você ser uma verdadeira testemunha de Deus, em nome de Jesus Cristo. Não esmoreça na sua fé, fique com a palavra genuína. Louve ao Senhor não só com a sua voz, mas com toda a sua vida, seu porte, sua conduta, seu modo de falar, de tratar as pessoas, como você está tratando as pessoas que dependem de você. As que você depende delas é mais fácil, mas as que dependem de você, Deus te abençoe, te ajude e te fortaleça, em nome de Jesus Cristo. Amém.